Eu gostaria de começar esse quinto bloco falando para o Barbosa, como a gente se lembra, talvez o Oswaldo se lembre também, de quando o professor José Bernardo Ortiz fez a primeira campanha dele, era para quebrar uma oligarquia que dominava, política que dominava a cidade há long time. E a coisa mudou, porque depois que senta na cadeira e que tem uma caneta, ninguém quer largar mais, não é isso, Barbosa? Exatamente. Aliás, ainda no caminho daqui eu conversava com um motorista, com um taxista, e ele repete, como muita gente da minha faixa de idade, dos seus 45 ou 50, 40, 50, que acompanhou o primeiro mandato do Zé Bernardo, né? Ainda, se você pergunta, por que você vai votar no Júnior Ortiz? Não, eu vou votar nele porque o pai dele foi um grande prefeito. Não é? Você não encontra ninguém que diga assim, não, porque o Juninho é um cara competente, que o Juninho é um cara experimentado, que o Juninho é um trabalhador. Não, você não encontra isso. Até porque ele não teve oportunidade de demonstrar nada disso. Eu quero contar para vocês o seguinte. É o primogênito do coronel. Eu quero contar o seguinte. O pai já está colocando o filho, e o filho já tem um filhinho. Daqui a 30 anos essa história estará se repetindo. Mas eu já disse Aguardem, aqui, quem viver verá. Num debate anterior aqui mesmo, na TVDT, eu disse uma frase que eu ouvi do Zé Bernardo Ortiz na sua chácara lá no Bonfim, que foi a seguinte: há muitos anos atrás, ele falou: Barbosa, se eu eleger o Antônio Mário, ele será o 9º prefeito da minha família em Taubaté. E elegeu. Portanto, o Júnior Ortiz seria o 10º. O 10º. É? E já tem no forninho mais uns 2. Quem votar nele agora vai ter a chance de votar no Ortiz Neto daqui a alguns anos. Lá para 2030. Ô Barbosa, você falando dessa forma me faz lembrar de uma coisa bem do ponto de vista. Estou aproveitando para tratar essa questão do ponto de vista histórico, que é uma coisa interessante que põe a sociedade a refletir sobre o tema. Faz lembrar da sociedade do Antigo Regime, né? da França, lá do Antigo Regime, que quando a burguesia ascende o poder. Ela tem as mesmas aspirações da elite, né? do clero, da nobreza, só que ela também quer participar do Estado, ela quer o Estado para si. Ela percebe que ela vai falar, não, agora eu vou fazer o Estado à minha maneira, de acordo com os meus interesses. A classe trabalhadora é que sempre vai em busca dos seus ideais, e que teve que fazer isso nas duras penas depois. A partir de 1811, todo aquele período, não vou ficar fazendo uma narrativa histórica, mas quando a gente olha para a sociedade taubatiana e olha para a sociedade, ela tem esse reflexo claro de sociedade paraibana, eu retomo em cima disso, ela tem fatores históricos muito fortes que está nesse tecido social, que é um tecido social velho, mas que ele se propõe a resistir ainda com suas velhas fibras para manter o poder. Ele é Se você me permite, sim, com certeza. Não há similar melhor a isso do que o caso Collor. Né? Collor foi apresentado para a sociedade brasileira pela mídia que o exaltou como o caçador de marajás, etc. E que também o derrubou logo em seguida, né, pouco tempo depois. Mas ele foi apresentado a todos nós, brasileiros, como antipolítico. Né? Ele seria o príncipe encantado que ia chegar e com um chicote nas mãos ia limpar os vendilhões do templo, né? Expulsar trazendo aquilo do pai dele, que foi o primeiro-ministro do trabalho. Isso. O pai dele foi ministro, o pai dele foi senador, o avô dele tinha sido governador das Alagoas. As Alagoas nos anos 30 é equivalente ao Texas dos anos 10. Que saíram do sul. Nos anos 80, no século. Não, isso tudo começou por causa de R$1,5 milhão de sobra de campanha. Olha como que a nossa economia evoluiu. R$1,5 milhão hoje não é nada. É verdade. Hoje se fala em 150 milhões. Olha aí, acabamos de ver. Hoje a campanha da prefeitura. 2 pesos e 2 medidas aí na análise do mensalão, vemos isso acontecer a olhos vistos. Não, 1.740.000 é apenas aquilo que os promotores dizem que o senhor Júnior Ortiz recebeu em comissão, em propina. Mas por que? Na compra das mochilas. Sim, e estão bloqueados da sua conta 34 milhões. Pois é, até 34 milhões, né? É verdade. Então você vê que R$1,5 milhão não era nada. Nós crescemos em progressão geométrica em corrupção.
Perfeito. Eu não tenho nada contra a pessoa vir da classe rica ou pobre, ou seja, para mim o Lula é um exemplo como ascensão dentro da vida política, sindical primeiro, e muita gente milionária também pode realmente ter espírito público, etc. O que não pode, e que a gente fica, sabe, aquela velha questão do Tostines, né? Eu me pergunto assim, os Ortizes são ricos porque dominam Taubaté, ou dominam Taubaté porque são ricos? É uma questão que a gente tem que pensar, né? Mas um assunto bem interessante é isso. O que a Yara coloca, você colocou a questão do Collor, essa questão local, das oligarquias, esses interesses que prevalecem, o jogo político em cima desses interesses. Tem um livro de um camarada chamado René Dreyfus, ele foi escrito logo após a Constituição de 1988, que chama O Jogo da Direita, que ele mostra para onde vem e para onde vai cada um deles. Quando começa a questão do segundo governo Vargas, nos anos 50, e a partir daí, até a chegada do golpe militar de 64, como os generais se estruturam no poder e as instituições, IBAD, não sei o que mais, UDR, todo mundo que vai se aproveitando do poder e vai criando, né, vai tentando costurar esse velho tecido em prol dos seus próprios interesses. Não do desenvolvimento de uma sociedade, não do desenvolvimento da cidadania e muito menos de um povo. Então, eles estão pensando tudo no próprio umbigo e se plugando nisso para quê? Para acobertar seus interesses e também, né, essa corrupção política que não é odierna, não é de hoje no Brasil, mas ela tem história também, e principalmente o histórico maior dela está nas elites brasileiras. Está arraigado nas elites e está arraigado nos interesses dessas elites em relação ao Estado e principalmente. E outro setor que a gente tem que discutir em termos de sociedade brasileira, em época de eleição, também é o judiciário. Faz o papel dele, tem muita gente séria, mas tem muita coisa que precisa ser discutida. Precisa trabalhar com valores, porque essa ideia que eles têm de prova contra prova, não sei o que mais, mas fica na papelada da justiça e não adianta, não resolve o problema da sociedade. E não resolve em nenhum momento os problemas que a sociedade tem em relação à questão política. Precisa avançar mais, ser mais rápido do que e ter mais postura na hora de decidir essas coisas. Então, que faz o trabalho, mas se amarra na burocracia. E a burocracia não leva nenhum país no mundo a lugar nenhum, muito menos a cidade. Pois é, daqui a 40 horas, alguns de nós já terão votado e outros estarão indo. Daqui a 40 horas a gente está apertando o dígito na urna, lá na boca da urna. E o que vocês acham que vai acontecer em Taubaté a curtíssimo, a curto e a médio prazo? Eu já vi falar de tudo. Já ouvi dizer até que o vice-prefeito, marido da Graça, vai ser o prefeito. O vice O vice vai se tornar o prefeito, E que a Graça vai se tornar a presidente da Câmara por ter sido a mais eleita. Mais votada. Mais votada. E aí eu pergunto para vocês, será que a gente vai acabar tendo um casal 20? O que vocês acham? O que vocês acham que pode acontecer? Tudo em casa, né? Tudo em casa, mas não há essa possibilidade do ponto de vista jurídico, do ponto de vista de eleição. Se houver uma interrupção em qualquer das candidaturas, é geral, é todo o conjunto. Então vai chamar novamente a eleição do segundo e o terceiro colocado. Aí com que cara, né? Aí você está falando do Antônio Mário, com que cara o Antônio Mário se apresentará ao público, ao eleitor nessa vez? Mas o padre Afonso também, porque se houver um segundo turno, ou o padre ou o Mário irão com o Isaac. O padre também aderiu à campanha do Júnior, embora ele esteja mais discreto. Antônio Mário assumiu assim, muito festivamente. Então, o que vai ser da cidade que vocês acreditam? Isso demonstra, Yara, que de hoje até março do ano que vem, por exemplo. Que tem muita gente falando de política na cidade, mas tem muita gente que não tem preocupação com o eleitor, deve estar preocupado com eles próprios. Porque se estivesse preocupado com todas as situações, estariam discutindo outras situações em outros níveis. Então a preocupação é imediata e é de interesse próprio, não é
com a cidadania do eleitor, de fazer valer o voto. Isso demonstra claramente. Isso a gente precisa pegar e olhar. Se a gente der uma olhada no conjunto, a gente vai perceber isso. O eleitor tem que ser um pouco mais inteligente nessa hora. De o quê? Pensar no voto, não agora, mas pensar no futuro. Não na barriga vazia, mas pensar de que ele tem que se alimentar o tempo todo e viver de cultura, ter outros valores durante 4 anos, não é num dia só não. E o resultado do voto não acaba na urna quando você aperta lá. Na verdade, a responsabilidade do voto começa quando você aperta o dedo lá e passa seu direito, sua procuração para alguém legislar no seu, né, executar no seu nome e legislar no seu nome. Outra coisa, Yara, que em Guará, por exemplo, o prefeito eleito, Carlos, foi cassado, né, impugnado, e, segundo a Justiça, vai assumir o segundo colocado, que é do PSB, inclusive. Então, lá é diferente daqui, porque lá não tem segundo turno. Aqui teve o embate do segundo turno, então há um diferencial nessa questão. É bom salientar isso. Certo. Então, mas o que se aplicou lá no primeiro, aplica-se aqui no segundo. Eu acho chama para o segundo turno, seria um terceiro turno, os dois tirando o primeiro colocado, no caso, digamos que o Júnior sai vencedor e tem problema com a justiça. E daí os dois colocados vão disputar quem vai. Segundo e terceiro? Daí fica o segundo e o terceiro disputado. Ou se o segundo tiver problema, vem o terceiro e o quarto, ou extingue totalmente a eleição com outros candidatos. Nossa. É assim que a ordem que tem no Tribunal de Isso se arrastará. O fato é que o que eu temo é que a gente passe mais 4 anos nessa confusão jurídica, não é? Desses impasses, essa coisa toda, até perdendo na tempo, mídia negativamente, e na mídia ridicularizada. Uma das propostas, jogando a história no lixo, capital da corrupção. Tira um dos... Há quem goste, há batendo que gosta disso. Uma das bandeiras destas eleições tirar Taubaté da mídia de forma negativa, vamos aparecer de forma positiva, mas nem termina as eleições, a gente já está com outra manchete negativa por aí tudo. A gente está debatendo, né, porque a eleição, na verdade, ela não é só o passado, ela é o futuro da cidade. E está aí uma oportunidade do eleitor fazer a história e pôr um futuro com consciência, né, a partir do dever dele. Isso é fundamental, é o momento que ele tem e a oportunidade única. O que você, o Oswaldo acabou de dizer, o que você espera que o eleitor faça agora, no último momento? Puxa vida, eu acho que o eleitor teve tempo suficiente, graças ao segundo turno, para conhecer, para esmiuçar a vida, a conduta, a carreira, as propostas, é claro, de cada candidato. Acho que agora o que o eleitor tem que fazer é votar realmente pensando na cidade. Não é? Esquecer um pouquinho, mas eu sou amigo do fulano, né? O fulano mora perto da minha casa, o meu tio trabalhou para o Cicrano, na prefeitura, coisa desse tipo. E pensar, bom, eu quero viver numa cidade... Está dando essa oportunidade. Está dando essa oportunidade. Não é? Se a gente errasse tudo no primeiro turno, nós tivemos mais 3 semanas para consertar o erro. Não é? Eu acho que Taubaté vai consertar o erro nesse segundo turno. E complete assim, errar uma vez... Errar 2 vezes? 2 é burrice. E Taubaté não é burra. Tem gente que pensa e trata o Taubaté como burro. Burro aqui é só da Central. Né, Adilson? Então, eu espero isso. Eu espero que o cidadão realmente pense no futuro. Gostaria muito também que tenha um conteúdozinho aí político que pensasse naquilo que você falou no primeiro bloco. A questão de Taubaté, aliás, para o Celso de Bom, que Taubaté esteja mais sintonizada com o crescimento do Brasil, com o ritmo que o Brasil está vivendo, né? Porque eu sinto uma defasagem realmente. Você sai de Taubaté, vai para especialmente sai do estado de São Paulo, né? Eu tenho saído um pouco, algumas vezes, você sente uma diferença. Você vai a Pernambuco, hoje é outro país. É outro país. É impressionante com o ritmo de progresso que a gente vê por aí afora. E Taubaté ainda está nessa pasmaceira de... Essa visão provincial. Estamos tapando o buraco da rua, mas não estamos abrindo a avenida, pô. Coisas desse tipo, né? Nós estamos ainda mesquinhos nos nossos sonhos. Então até está na hora de entrar no século XXI, finalmente, se livrando aí de certas ditaduras, de
certos hábitos, né, muito conservadores que já não fazem parte do século XXI mais. Né? Eu costumo dizer o seguinte, coisa que já acabou. Que o mundo global, nada mais importante que o mundo global, se vivenciar ele e saber tirar proveito das situações dele, é você saber agir localmente. E quem não sabe agir localmente, jamais vai entender o processo de globalização. E vai sempre estar sendo globalizado, ao invés de participar das transformações desse mundo, de ser as transformações. Ele vai estar sendo transformado pelo outro. Sem dúvida. E que, aí quem não dirige já viu o que acontece, né? Está sujeito a enfrentar problemas e não ter como reaver essa direção, essas situações todas. Perfeito. Então, nós estamos encerrando esse debate de hoje à tarde e eu recomendo que os dois propuseram agora. Vote com consciência, pensando na tua cidade e na sua qualidade de vida. Nada de costumes antigos. Um abraço a todos. Obrigada. E bom voto, né? E bom voto.